Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life. Como sempre, com pessoas incríveis. Hoje vou entrevistar, bater aquele papo interessante. O campo agora é da política. Márcio Santos. Ele construiu sua trajetória com base na fé, na educação e na luta pela justiça social. De líder estudantil a vereador reeleito com mais de 21 mil votos. Vamos conversar com ele? Roda a vinheta. Aqui é Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Márcio, um prazer enorme vou estar aqui com você no Pod Life. Sei que você é uma pessoa extremamente ocupada e esse papo é super interessante porque mistura fé, política, muito interesse em ajudar as pessoas. Gostaria de saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Primeiro, agradecer o convite. Estou lisonjeado de estar participando aqui, né? Mas olha, a história do Márcio meio que é meio estranha, né? Uma história de um garoto que vem de uma favela, né? Começa muito cedo a trabalhar, tentar mudar a sua realidade do seu local de vida, né? E vira vereador na primeira eleição que disputa, né? Tem muita gente que disputa 2, 3 eleições. Sim. E não ganha. Uhum. E eu, na minha primeira eleição, saí candidato e ganhei a eleição, e num ano atípico, né? Um ano diferenciado, que era um ano de pandemia, né? Onde as pessoas não estavam nas ruas, estavam proibidas de ir para as ruas. Então a gente foi para a rua pedir voto, não sei nem como, uma diferença enorme você pedir voto para as pessoas que não estão nas ruas, né? Uhum. Então era uma dificuldade muito grande, toda eleição é uma dificuldade muito grande. Sim. Mas uma eleição muito complicada, típica, mas ganhamos a eleição logo na primeira vez que disputamos, né? Então é uma história assim bem Eu queria, complexa, assim, até né? para a gente pontuar, como é que foi assim, você partiu para o caminho da fé, né? E foi seguindo esses caminhos que chegar até o fato de você estar no campo da política. Foi um pouco diferenciado, não foi pela fé. Na verdade, a fé veio depois, né? Sim. Eu participava de um projeto social da Fundação Bento Rubião, que tinham em 8 comunidades do Rio. Hoje esse projeto acabou. E ali eu tive aulas de cultura, teatro, cidadania, e ali fui me inserindo nos movimentos da comunidade e comecei a participar da Igreja Católica, né? Comecei a ser coroinha da minha paróquia, depois fui coordenador da Pastoral da Juventude, aí fui me inserindo e de lá para cá participando mais, né? Mas na verdade comecei por um outro lado que muitas das pessoas não conhecem, né? Sim. Que é essa coisa da Fundação Bento Rubião que fez ser o Márcio que eu sou, né? Hoje eu tenho uma outra visão de mundo, de comunidade, de grupo, né? Que eu não tinha antes, e foi ali que foi construído esse Márcio que é hoje. Ah, perfeito. Aí você partiu para esse caminho da igreja, né, que você era atuante na igreja, e foi tomar a iniciativa de ser vereador por qual motivo? Cara, assim, como eu te falei, eu já tinha uma vida de movimento, né? Fui presidente do Grêmio Estudantil do meu colégio, né, da minha escola. Inclusive, nessa Fundação Bento Rubião, eu era muito gordinho, né? Uhum. E as pessoas me chamavam de gordo político, né? Chegou o gordo político. Porque desde cedo comecei a minha militância, né? Minha madrinha me levava, eu era do PT na época, uhum. Minha madrinha me levava para as reuniões com 8 anos de idade. Então ali foi tomando gosto da política, e eu imaginava que precisava fazer mais, né? Eu já tinha feito muito na minha escola. Como presidente de Grêmio, eu levei o secretário de Educação na minha escola, e era muito novo, né? Começamos a reformar a escola. Você era ativista, né? Era. Fui do movimento estudantil, fui da AMES, que é a Associação Municipal de Estudantes Secundaristas, fui da UBS. Então, aí, num dado momento,
eu achei o seguinte, olha, eu preciso ter mandato para que eu possa ajudar mais a população que mais precisa, né? A gente que é nascido e criado numa comunidade, a gente vê muito problema, né? Aliás, a gente passa por todos os problemas. Então a gente quer o tempo todo querer mudar aquela realidade, né? Querer mudar um pouco o lugar que você vive, né? Então eu achava a necessidade de ter mandato. E hoje, graças a Deus, ganhamos a segunda eleição, segundo mandato, e estamos fazendo, eu acho que estamos fazendo uma boa diferença na vida das pessoas. Como que foi para você, né, dessa trajetória desse primeiro mandato para o segundo? O que você teve praticamente 3 vezes mais o número de votos, né, que foi expressivo, né, você a quantidade de votos passou 3 vezes mais. O que você acha que foi o motivador para você chegar nessa expressividade? Olha, tem uma série de coisas que motivaram a chegar a quase 22 mil votos, né? Chegamos a 21 e pouco, quase 22. Primeiro, a dedicação, né? Eu acho que isso é o fundamental. Eu praticamente não durmo, eu acordo 5 da manhã e durmo 1h30, 2 horas da manhã, né? Sim. Eu costumo dizer para as pessoas que eu meio que copio ou imito o Eduardo Paes, né? Porque eu acho que o Eduardo é um grande exemplo de um administrador, um cara que praticamente não dorme. Né? Eu até te conto que eu trabalhei uma época com ele, né? E ele só me respondia às 3 da manhã. É isso, eu ia falar isso agora. E ele sempre marcava os compromissos exatamente nos feriados. Eu ia né? falar isso para você agora. Ele, no outro dia, me chamou 3h27 da manhã. Aí, 3h28, eu respondi. Aí ele falou, você não dorme? Eu falei, nem eu, nem o senhor, meu chefe. Então, eu respondi ele na mesma hora, mas assim, eu acho que tem uma série de essências que fez eu chegar a essa votação, né? Uma é ter o cuidado com o povo, né? Você ter o cuidado ali de um olhar de um parlamentar que esteja presente. Eu mudei a forma de fazer política no Rio, na Zona Oeste. Né? Normalmente você vê o político lá, vai lá, pega o voto e vai fazer o teu trabalho e volta nos lugares 2 anos depois para pedir voto normalmente. Eu fiz diferente. Eu, na minha primeira eleição em 2020, como eu falei aqui, no meio de uma pandemia, eu ganhei a eleição, no dia seguinte eu já estava trabalhando. E naquela eleição foi uma eleição diferente, que a eleição em outubro, e a nossa eleição foi em novembro. Não sei se você lembra que mudou a data por conta da pandemia. Então, acabou a eleição, no dia seguinte, quando eu estava eleito, eu já estava andando nos lugares com o subprefeito na época, que era o Edinho, pedi para ele andar para a gente ver as necessidades, o que a gente tinha que apontar e tal. Então, comecei dali, antes de tomar posse, andar, ver os problemas e fizemos muita coisa. Nós levamos junto ao prefeito Eduardo Paes 2 escolas para jesuítas que estavam no esqueleto há muitos anos. 8 anos essa escola estavam 2 escolas completamente no esqueleto. Só na estrutura nós inauguramos 2 escolas novas e jesuítas, né, ali com persistência em cima do prefeito. Eu presidi a comissão de educação durante esses 4 anos, então fiquei ali sendo chato. Aliás, o prefeito Eduardo Paes disse que eu sou muito chato com essas coisas. É bom que você... Eu acho que num ponto é bom. Acho que é positivo e tem um ponto negativo. E levamos obras de infraestrutura para lugares que não tinha. Nós estamos fazendo agora, desde o nosso primeiro mandato, é uma obra duradoura. Nós estamos fazendo junto à prefeitura. Eu estou dizendo nós, porque o vereador não faz obra, mas fomos nós que levamos para lá. Eu que fiquei ali em cima, eu que fiquei enchendo o saco. Nós estamos fazendo uma obra de infraestrutura em todo o 77, que é uma comunidade de Padre Miguel, onde há muito tempo não tinha urbanização, não tinha saneamento, não tinha nada. E aí... os políticos iam lá, prometiam que ia fazer, não faziam, e eu fui lá junto com o prefeito, enchi o saco. Nós estamos fazendo uma obra de um montante de 40 milhões de reais, onde vai entrar asfalto, onde vai entrar esgoto, drenagem, calçada. Aliás, nós já entregamos trechos de obra prontos, já inauguramos. Aí nós estamos fazendo em Manguariba 3, um lugar que você andava lá, o esgoto vazava a rua abaixo. Nós vamos urbanizar 29 ruas, sanear 29 ruas em Manguariba. Agora, no início de mês de setembro, a gente já asfalta 3 ruas lá, com calçada, com drenagem, com esgoto.
né? Nós levamos para a Vila Aliança, onde eu sou nascido e criado, Mangueiral, que é um lugar onde todos iam lá, prometiam, pegavam o voto e iam embora. Nós urbanizamos todo o Mangueiral, todo ele, né? Era um lugar que onde os becos era esgoto vazando, a céu aberto, não tinha nenhuma drenagem, não tinha nada. Urbanizamos todo o Mangueiral, ou seja, uma série de coisas que nós fizemos no nosso primeiro mandato. O passe livre universitário, que o Crivella tinha cortado no mandato dele, eu fui lá, empenhei com a luta do passe livre universitário e voltamos com o passe livre universitário. Mas isso foi feito através do seu mandato de vereador ou como secretário? No meu mandato como vereador. Sim. O Crivella tinha acabado com o passe livre universitário, nós fomos lá, empenhamos uma luta junto com o movimento estudantil e voltamos com o passe livre universitário. Então, assim, se eu for falar aqui tudo que nós fizemos no nosso primeiro mandato, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Com certeza. Né? Mas, assim, eu te digo que uma coisa é essencial para isso, é dedicação. Você tem que ter dedicação. Você tem que ter um olhar com o povo, né, de querer mudar a vida das pessoas. É possível. Quando você tem vontade, quando você tem aquele desejo que as coisas mudem de verdade, é possível você mudar a vida das pessoas. E esse foco que você tem nesse objetivo partiu de como? Como eu falei no início, de você querer mudar a realidade de vida. Eu sou nascido e criado numa favela. Eu tive momentos, né, eu morava na rua Jorge Rangel, lá na Vila Aliança. Tinha um dia que a minha mãe dizia que eu tinha que tomar banho e fazer as minhas necessidades na casa dos outros. Porque quando a gente ia fazer as necessidades, o esgoto voltava para dentro do banheiro. Então, olha que coisa louca, né? Olha como que a população ainda vive. Sim. Ainda no dia de hoje ainda vive dessa forma ainda. Né? Quando você vai lá a Manguariba 3, eu faço um convite para você visitar e acompanhar e ver como está ficando, né? As pessoas vivem de uma forma muito ruins, muito né? Precárias. Né? Então eu vivi tudo aquilo, né? Isso me empolgou, isso me deu uma vontade mesmo de querer tentar mudar a vida das pessoas. É óbvio, aqui o Márcio não vai mudar a vida de todo mundo, né? Nós estamos 6 milhões, 7 milhões de habitantes no Rio de Janeiro, 8, Sim. uma coisa dessa. Estamos crescendo muito a nossa população. Nós temos uma cidade enorme, que é o Rio de Janeiro. Tem muito problema para tudo quanto é lugar. O Márcio não vai mudar tudo, o Eduardo Paes não vai mudar tudo, mas a gente tenta mudar pelo menos um pouco de alguns lugares, né? Isso você tem acompanhado com o nosso prefeito. Eu sou um dos caras que eu não sou um puxa-saco, mas eu sou um cara que eu admiro o Eduardo. Sabe, um cara que tem um olhar para o pobre, um olhar diferenciado. É um cara que está num 4º mandato, que se dedica a mudar a vida das pessoas. Você chega para o Eduardo, você leva um projeto para ele, prefeito, preciso urbanizar tal lugar. Ali tem esgoto, não sei o quê. Vai lá e orça e traz para mim. Isso é incrível, sabe? Porque o cara podia... Sim. Sabe, eu não quero saber disso, não. Nós não estamos na eleição, vamos fazer na eleição. Ele podia falar isso. Eu tenho a mesma visão que você. Márcio, vamos deixar para fazer isso na eleição, que ganha voto na eleição. Não, pô, quando você leva para ele agora mandou fazer uma série de orçamentos para eu levar para ele, para a gente urbanizar outros lugares. Sabe? Então, assim, um cara que tem um olhar que cuida do povo de verdade. Então, isso eu acho que faz uma diferença enorme. Perfeito, Márcio. Eu vou dar uma paradinha para falar do nosso patrocinador, que é importante. É sempre bom, né? É sempre bom. Vamos dar a dica de hoje com a Interfinancial. Agora é um canal de distribuição da Doutora AI, Inteligência Artificial. Uma empresa que está transformando a saúde com inteligência artificial inovadora. Mais agilidade nas consultas, maior qualidade no atendimento e apoio a profissionais na tomada de decisão. Resultados já comprovados para as redes públicas e redes privadas. Para saber um pouquinho mais sobre a inteligência artificial aplicada na saúde, conversar com o Jean Ferraz, que é o nosso consultor, no WhatsApp 21 98 088 9101. E usando o cupom PODLIFE vai ter um atendimento diferenciado. Essa é a dica do PODLIFE hoje. Márcio. Tô quase eu ligando para lá, viu? Eu te convenci já. Então, a inteligência artificial é algo muito impressionante, bom, né? E espero que futuramente... Quando é usado para o bem, pro né? bem, e espero que no futuro bem próximo isso possa ajudar, e já está ajudando muitas pessoas. Mas eu quero voltar ao assunto com você para falar
que você está assumindo, você assumiu uma secretaria de saúde, uma secretaria... Não, Secretaria de Economia Solidária. Saúde da minha cabeça. De saúde, né? Eu tenho até desejo de assumir, mas ainda não fui chamado, não. Mas é uma secretaria específica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa secretaria, onde você... pelo que eu li, você aumentou aí a verba da secretaria, está realizando bastante pautas interessantes para a população. Me explica um pouquinho como que seria isso. Então, é uma secretaria que já existe há um bom tempo. Em todos os governos do Eduardo existiu. No governo do Crivella, ela deixou de ser secretaria e passou a ser uma coordenadoria. E aí voltou, logo assim que Eduardo assumiu, voltou a ser uma secretaria especial, né? No início, quando eu fui convidado, eu não queria ir, né? Porque, inclusive, o presidente da Câmara, alguns vereadores ficaram sacaneando, falando: ô, Márcio, você vai virar secretário de Economia Solidária para cuidar de pano de prato? Aí eu falei: pô, se vocês ficarem me sacaneando assim, eu não vou, né? Porque, de fato, a Economia Solidária, antes, era visto como uma secretaria que cuida do pano de prato. Do crochê, do crochê, né? E nós estamos tentando mudar um pouco esse viés, né? A Economia Solidária, na verdade, nós estamos levando ela para um lugar mais um pouco ali de empreendedorismo, além da Economia Solidária, que é fazer a questão do cooperativismo, da questão dos grupos crescerem e tal. E aí nós tiramos essa secretaria do papel. Ela tinha um orçamento de 3 milhões e pouco com pessoal, com custeio do dia a dia. Nós saltamos de 3 milhões para mais 22 milhões. Né? Nós hoje temos um projeto bem bacana, que é o projeto Maturidade, que é um projeto feito em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, com o deputado Hugo Leal, que é uma emenda parlamentar do Hugo Leal. O idealizador da Lei Seca. É isso. É uma emenda do deputado Hugo Leal, e esse projeto ensina técnicas de artesanato, que é o macramê, o fuxico, técnicas em papel, para senhoras com mais de 60 anos. Né? Então nós estamos em 30 paróquias, com turmas de 40 alunos por paróquia, 20 de manhã, 20 à tarde. Estamos funcionando por emenda e agora nós estamos fazendo um chamamento que nós vamos aumentar para 50 paróquias. E aí nós fizemos agora um chamamento que nós criamos os agentes solidários. Serão 30 agentes que vão cuidar das nossas feiras. Nós temos 22 feiras espalhadas pela cidade, que é as feiras de economia solidária, que ali tem de tudo. Tem o sabãozinho que é feito, tem a toalha, tem o pano de prato, tem uma série de coisas que é feita ali. Esses agentes vão apoiar essas feiras, fazer o recadastramento e o cadastramento de novos artesãos, que terão uma carteirinha. Eles antes tinham uma carteirinha, que era uma carteirinha do Cadisol, que dava direito a 30% de desconto na caçula. Quando eu cheguei, eu mandei segurar essas carteiras. Nós agora vamos mudar o nome dela, não será mais Cadisol, será a carteira Artesão Rio. Caçula é aquela loja de departamento. Que tem ali objetos que o próprio artesão compra, né? E aí nós vamos agora mudar para o Artesão Rio, uma carteirinha bem bacana. E aí nós estamos buscando parcerias com várias empresas. Nós agora já fizemos a parceria com a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura vai dar meia entrada para todos os artesãos, então vai estar instalado nessa carteira. E aí nós fizemos uma reunião com a Associação Comercial, vamos fazer agora com a FEComércio, para envolver drogarias, envolver outros estabelecimentos para dar desconto ao artesão. Então essa carteira ela será uma carteira mais atrativa o artesão. Né? Então, esse agente solidário ele fará o acompanhamento das feiras para organizar as feiras e o cadastramento dos artesãos que entrará nesse cartão. E aí nós estamos fazendo agora um lançamento de um projeto chamado Rio Cidade Criativa, que é praticamente igual ao Maturidade, só que o Maturidade ele funciona para a Igreja Católica. O Rio Cidade Criativa funcionará em 25 comunidades do Rio, mas será feita parceria com as associações de moradores, com as ONGs, com igrejas evangélicas, com religiões de matrizes africanas, envolvendo todo mundo, com lugares que têm trabalhos com LGBT, né, lugares que têm trabalhos com mulheres, né, então nós vamos ampliar ele um pouco mais. Aí tem um outro programa que nós estamos licitando, ele licita agora no mês de setembro,
setembro, e vamos lançar logo logo. Quero convidá-los também para depois ir lá acompanhar, mostrar aqui, Sim. que é o Impacta Rio, que são 10 casas espalhadas pelo Rio de Janeiro, né? 2 em áreas do PAC, que é Maré e a Rocinha, que irão entrar obras do PAC. Essas 10 casas têm 12 cursos, se eu não me engano, Sim. que é cursos de barbearia, de manutenção de celular, de cabeleireiro, eletricista. Vai ensinar o jovem, o adulto, o senhor, não tem idade, né, de 18 anos para cima, como empreender. Então ele aprende a ser barbeiro. Você pensa em fazer um apoio com o Sebrae também? Então, eu vou chegar lá. Então, a gente já está avançando na parceria com o Sebrae. Sim. Mas a gente avançou numa parceria com o Banco Acredita, que é um banco patrocinado pela Light. Sim. E aí, o que nós estamos fazendo? O cara entra numa incubadora para ele aprender lá a especificação dele, se vai ser barbeiro, se ele vai ser cabeleireiro e tal, que for. Logo depois, o Banco Acredita entra com uma outra proposta, que é ensinar ele como montar o negócio dele, como ele gerir o negócio dele, como ele divulgar o negócio dele, e logo depois o Banco Acredita empresta o dinheiro a ele para ele montar o seu próprio negócio. Então, nós vamos diminuir aí a questão da criminalidade, a questão do desemprego, que a pessoa passa a montar o seu próprio negócio. Né? É óbvio que ele está fazendo economia solidária e empreendedorismo ao mesmo tempo. É claro que ele não faz economia solidária de forma de cooperativa, né? Ó, vamos juntar aqui. Ele pode até fazer, vamos juntar um grupo aqui, montar uma barbearia e tal, mas ele faz de forma individual. Né? Então nós estamos fazendo 4 programas aí grandes. Sim. E agora nós íamos fazer em novembro, agora, e ontem nós tivemos uma reunião com a Petrobras pediu para adiar, nós vamos fazer o primeiro festival de economia solidária, que vai ser no Boulevard Olímpico, um grande festival de economia solidária. Sim. Com patrocínio da Petrobras, do BNDES, do Ministério da Cultura, do Ministério do Trabalho, onde está a Secretaria de Economia Solidária Nacional. E esse festival de economia solidária nós vamos envolver 300 barracas, onde terão barracas de artesanato, vai ter a Feira do Podrão, que nós estamos trazendo para esse empreendedorismo, para esse festival, vai ter o pessoal da comida de boteco, vai ter o pessoal da agricultura familiar, né? Então nós vamos envolver tudo em 300 barracas. Nós vamos ter shows todos os dias, né? Nós vamos ter seminário de economia solidária. Todas as nossas oficinas que acontecem hoje espalhadas pelo Rio funcionará lá. O nosso gabinete da nossa secretaria funcionará lá todos os dias. Então é uma mega de uma estrutura que nós vamos envolver. Nós estamos buscando a parceria com a Rede Globo, buscando várias parcerias com a Ambev. Nós vamos fazer um grande festival. Então nós estamos tirando do papel a Secretaria de Economia Solidária para virar uma outra forma, as pessoas terem outro olhar de economia solidária que não seja só o pano de prato. Eu acho que eu já falei demais. Parabéns, muito bacana mesmo. E, Márcio, com tanta resiliência, né? Você mostrou aqui pra gente, e quem estuda a tua história com certeza vai observar, né? Qual seria o seu próximo voo? Eu ainda não... Não decolou? É uma pergunta assim que me deixa ainda... Eu ainda estou vivendo muito, tudo ainda muito... Eu saí de uma eleição tem alguns meses, né? Parece, nessa coisa louca que eu vivo, né? Parece que já tem... o segundo mandato já tem os 4 anos, mas não tem. Eu tomei posse em janeiro, tem 8 meses, né? Então eu ainda não pensei ainda qual é o próximo voo. Eu quero primeiro fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Eu visitei agora, semana, 3 núcleos do Maturidade. É muito legal você poder chegar no lugar, e são todas praticamente mulheres, não que homens não estão proibidos de fazer, tem homem que também faz artesanato, tem homem que faz crochê, né, e tal, mas é muito bom você chegar no lugar e ver uma mulher dando um depoimento dizendo o seguinte: olha, eu estava em casa em depressão e hoje eu estou fora da depressão, sabe? Eu chegava em casa, o meu marido me agredia, e hoje eu estou vivendo um outro momento. Sim. Porque além da pessoa aprender
a técnica ali de artesanato, aprender as técnicas que a gente está ensinando, ela passa por um outro momento de convívio com outras pessoas, né? De uma aula de cidadania. Todos os lugares que eu vou, eu digo para essas mulheres que elas nunca devem abaixar a cabeça para homem nenhum. Aliás, no meu primeiro mandato e agora no nosso segundo, os meus projetos de lei são todos voltados, a maioria, para as mulheres, né? Então, assim, é muito legal poder ver isso. Então, eu acho que o meu voo maior agora é primeiro entregar. Sim. A gente quer, nesses 4 anos do prefeito Eduardo Paes, poder entregar e dizer o seguinte: nós fizemos a diferença na economia solidária. Nós tiramos essa pasta do zero e estamos entregando ela com os programas tais, que está mudando a vida das pessoas, sabe? Perfeito, Márcio. A gente está caminhando para o final. Quero dar aí a palavra para você aí, o que você vai dizer para as pessoas que votaram em você. O que esperar? Já ouviram bastante, né? Daí para frente. Falo muito, né? Não, é importante isso para a população, principalmente que apostou seu voto em você, e agora você também como secretário, né? Isso é muito importante para a população. São projetos importantes, né? Para um pessoal para um povo que geralmente é esquecido, né? E você está dando essa pauta exatamente para esse povo, né? A palavra é sua. Primeiro, agradecer pelo convite, dizer que meu mandato está à disposição. As pessoas que votaram no Márcio Santos, elas conhecem o Márcio Santos, né? Sabe de onde eu vim, para onde eu vou. Eu não deixo nunca subir a cabeça, porque eu estou vereador, não sou vereador, né? E olha, o meu modo de ver é tentar não errar, sabe? O meu eleitor que me conhece sabe que o tempo todo eu tento não errar. Eu atendo todo mundo no celular, eu até chamo a atenção da minha equipe e falo: cara, vocês às vezes não atendem o cara, eu atendo todo mundo no Instagram, no Facebook, no telefone, porque eu acho que é isso. O político tem que ter o cuidado com as pessoas, tem que ter um outro olhar, tem que estar vivenciando a vida das pessoas. Se a gente tivesse... Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque eu tenho meus erros, meus defeitos, como todo ser humano tem. Sim. Né? Mas a gente tenta fazer um pouco diferente. Né? Se todos os políticos fizessem diferente como eu tento fazer, você pode ter certeza que a vida da população da nossa cidade, do nosso estado, estaria muito mais diferente. Se a gente tivesse mais políticos dedicados a acordar cedo, a dormir tarde, a cuidar das pessoas como a gente tenta fazer, eu acho que a gente teria um pouco mais de diferença no Rio de Janeiro. A cidade estaria muito mudada, muito melhor do que a gente vive hoje. Então, as pessoas que votaram no Márcio Santos, que acreditam no Márcio Santos, pode continuar acreditando que nós vamos continuar trabalhando muito. Eu gosto, eu tenho tesão de trabalhar todos os dias, eu acordo todo dia com muita vontade de trabalhar por esse povo. Márcio, dá para perceber toda essa vontade que você tem, essa alegria de estar atuando, trabalhando em função do povo. Te agradecer mais uma vez. Espero poder conversar com você em outros episódios para você contar o que você terminou aí, que você falou tudo isso, né? Os resultados desses outros projetos. Te agradeço muito. Muito obrigado. E você que está assistindo o Pod Life, é uma história de superação, de resiliência. Vai ter outros episódios. Não deixe de nos seguir no canal, dar seu like, manda ali o seu comentário para o Márcio responder, tá? Até uma próxima. Tchau, tchau.